Boa tarde, mais uma Ação e Reação, 23 de março de 2017, Dia Mundial da Meteorologia. Hoje, exportação diária de carne despenca após escândalo. Prefeitura quer cortar ponto de funcionários em greve. Justiça determina volta de pelo menos 40% dos servidores ao trabalho. Para discutir esse e outros assuntos, nesta quinta-feira de sol aqui na Baixada Santista, para você que viu o nosso programa pelo www.tvcomsantos.com, né, em todo o Brasil, hoje está sol aqui na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, enfim, um dia de sol. Hoje, para discutir esses seus assuntos, o secretário municipal de gestão de Santos, Cacá Teixeira. Boa tarde, Cacá. Obrigado por ter aceito o nosso convite nessa época de greve, que você tem que modular muita coisa, né? Eu sei que o seu tempo está precioso, mas a gente agradece a participação. Obrigado, eu quero parabenizar pelo programa que você tem aí desenvolvido, né? A você, Filete, ao meu amigo, né, irmão Écio Lescrec, e a todos os telespectadores da TV Com, essa oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas diante dessa situação que nós estamos passando no município. Cacá Teixeira, que foi eleito vereador nessa eleição, né? Mas e também foi puxado para a Secretaria de Gestão, mas foi eleito nesta última eleição. Também o advogado comentarista aqui, doutor Écio Lescrec. Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Carlos Teixeira Filho, Cacá, né? Nosso companheiro de muitos anos, ex-vice-prefeito de Santos, vereador com alguns mandatos, e hoje ocupando a parte da Secretaria de Gestão do município, que sucedeu à Secretaria de Administração. Boa tarde, especialmente você que assiste esse programa todos os dias, acompanha o nosso trabalho, o trabalho que vem sendo realizado também pelo Filete, aqui no Ação e Reação. Você pode participar do programa com Muriel Vilas Boas, ligando no intervalo, né? Ou mandando de uma maneira mais moderna, né, o WhatsApp para o programa no 997 11 5545. Dúvidas, sugestões, críticas, sugestões de pauta, perguntas para o secretário Cacá Teixeira e Écio Lescrec, dois advogados, cada um com uma função hoje, né, o Cacá com uma função pública, o Écio no seu escritório particular, né? Então, alguma dúvida, algum questionamento, nós estamos aqui abertos, só mandar mensagem no WhatsApp, que serão lidas no intervalo e repassadas para os nossos convidados. Cacá, muita gente diz, que é gente às vezes desinformada, que não houve uma negociação prévia com os dois sindicatos, né, com o sindicato do Pimentel e do Saraiva, né, que não houve essa negociação. Mas você aqui nos bastidores, quando a gente conversou sobre isso, você falou que houve negociação, mas que sempre a impossibilidade de ter um aumento gera sempre um conflito, né? Eu gostaria também de ressaltar que aqui o Écio Lescrec foi secretário de administração, né, no município. Então, secretário de administração que depois, agora é denominado Secretaria de Gestão. Na verdade, o que acontece? Eles fizeram a reivindicação ainda no governo anterior, apresentando a proposta não só de um aumento, né, um pedindo 13% e outro 17%, são dois sindicatos, e mais algumas reivindicações de extinção de secretarias, de cargos comissionados. Isso foi protocolado ainda na gestão anterior. Quando eu assumi, eu chamei, conversamos, né, numa apresentação, apesar de já ter conhecido, porque tive a experiência como secretário de Assistência Social, vice-prefeito, então eu já os conhecia. Então, apenas uma apresentação e colocando a secretaria aberta, né, um canal aberto para nós conversarmos. Aí, quando chegou o momento de nós estarmos vendo a situação financeira, e é bom ressaltar que os dois períodos, o janeiro e fevereiro, houve uma queda, né, de arrecadação em torno de quase 20%, e nós fizemos então dizendo que naquele momento não poderíamos oferecer qualquer índice, né, qualquer percentual de aumento, tendo em vista a nossa situação apresentada. E apresentamos uma proposta de um aumento da cesta básica e da vale alimentação no início de uma negociação. Então, não encerrando a negociação. E dizendo a eles que poderíamos estar fazendo uma melhor avaliação no segundo semestre. E esse foi sempre a nossa fala, não só a minha, do prefeito, do secretário de Finanças, de que aí a gente teria uma avaliação melhor no segundo semestre. Houve uma queda no final de 2016 e no início de 2017, o que era esperado a arrecadação não ocorreu. Então, por essa razão, então nós fizemos essa negociação com eles.
Se essa questão da greve aí, muitas pessoas acham que o prefeito está certo, porque não pode, com diminuição dos principais tributos, né? O ISS, o ITBI, né? Hoje quase ninguém está comprando nada, então, né? Fica mais complicado, sem o ITBI, esse imposto que não é tão grande, mas é uma fatia, né? O próprio IPTU, muitas pessoas, né? A pessoa não vai deixar de comer, a pessoa está desempregada, não vai, ela guarda o IPTU na gaveta que sabe que dá para negociar lá na frente. Lógico que não é o ideal é você pagar tudo, nem a pessoa gosta de não pagar o IPTU, ela sabe que mais lá na frente vai ter problemas, mas ela, de uma certa maneira, tem que escolher muitas vezes. Então, há uma perda de arrecadação na prefeitura, tal, e o prefeito não quer cometer qualquer improbidade, né? Já o economista Rodolfo Amaral, que também falou que a prefeitura pode, de uma certa maneira, aumentar, tal, mas de repente pode aumentar pela uma projeção que ele tem de 2016, mas talvez 2017 tenha uma perda de arrecadação. Entendo que quem não está lá dentro é difícil de você, tal. E ao mesmo tempo tem a reivindicação dos sindicalistas, né, que acham que pelo menos a inflação tem que repor, tal. E para muita gente que pensou que ia ser aquilo, oferece 0, eles dão 13 para fechar no 5 da inflação, 5,25, né, coisa assim, mas acabou não ocorrendo, né? Então essa questão, como é que você acha que pode ser incidido isso, tal? Veja bem, poucas pessoas, eu disse no outro programa que nós estamos aqui, falei um pouco sobre funcionalismo público, imaginam o que realmente sucede com o funcionalismo público no Brasil inteiro. Até a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, não existia a possibilidade de sindicatos de servidores públicos. Não existia. Existiam associações. Com a nova Constituição, essas associações se transformaram em sindicato. Aqui em Santos, o primeiro sindicato foi o Sindiserve, do Sindicato de Servidores Públicos. Logo em seguida, um grupo de procuradores do município, capitaneados pelo Oswaldo Samarco e outros, resolveram criar um sindicato de estatutários. E aí ficou uma disputa judicial, quem é que teria a legitimidade, a representatividade dos servidores do município de Santos. Travou-se uma batalha jurídica grande que, no final, houve um acordo. Quando o Mota era o presidente do Sindeste, eu era advogado do Sindeste, fui advogado do Sindeste durante 23 anos, e aí se estabeleceu essa divisão da área abrangida pela representatividade sindical do Sindicato de Servidores Públicos e do Sindicato dos Estatutários. Muito bem. A primeira vez que participei da administração pública foi no governo do prefeito Oswaldo Justo. Foi de 84 a 88 como secretário de Assuntos Jurídicos. Naquela época, o quadro de funcionários, de servidores da prefeitura era composto pelos estatutários, pelos eventuais da CEIG, pelas professoras seletistas de quarta a sétima série, pelos DLU, que era o Departamento de Limpeza Urbana, que era da Prodesan, pelos da DIMOI, pelos comissionados, pelos emprestados, ou seja, existia um cipual de relacionamento, cada um subalterno ganhava mais do que o chefe de departamento, quando nós chegamos lá. Então, com a Constituição de 88, então, se estabeleceu que o município escolheu como forma da sua relação com o seu servidor a estatutária. E aí, então, a Constituição mesmo disse que aqueles que estavam numa função que não era investidura pelo cargo público há mais de 5 anos poderiam ganhar a estatutabilidade, né? Mas de uma forma, digamos, que ficou questionada na Justiça. Se não fizeram concurso público, como é que poderiam ser estatutários, né? Ocorreram ações na Justiça, mas essa questão foi se amoldando a uma realidade prática e hoje quase não se fala sobre isto. A primeira greve do servidor público do município de Santos, sob a égide patrocinada pelo sindicato, a primeira ocorreu no governo do Dr. Davi Capistrano. Por quê? Quando ele se elegeu prefeito, ele tinha um compromisso com o servidor público, ele era um servidor público, era um médico sanitarista, né? Não municipal, mas estadual. E ele tinha um compromisso de repor as perdas salariais corroídas pela inflação, na época do último ano do governo da ex-prefeita Thelma de Souza. E ele, no orçamento, ele conversou, na época, com o secretário de Finanças, que era o mesmo do governo da doutora Thelma de Souza, a professora Thelma de Souza,
se ele repondo a perda iria causar um impacto grande. E lhe foi dito que o impacto seria em torno de 30%, 35%, e ele concedeu esse reajuste. Mas o impacto não foi esse, foi muito mais. Quando chegou no ano subsequente, ele não tinha como repor as perdas. Aí, assessorado pela sua equipe jurídica... Mas o aumento, desculpa, o aumento deu 30% de impacto na conta da prefeitura? Não. A previsão que seria, o que se comentou na época, né, eu era advogado do Sindeste, era de que a reposição da perda no primeiro mandato dele, no primeiro ano de mandato, representaria em torno de 30%. Mas quando chegou na prática, ele ultrapassou muito o comprometimento. Né? Quando chegou no ano seguinte, aí é a questão da greve, a primeira greve, né? Então ele foi aconselhado a criar o plano de cargos, carreiras e salários e o PAV, plano de avaliação funcional, Aí, quem aderisse a esse plano de avaliação funcional, ou o PCCS, PAV, PCCS, teria a reposição da inflação plena. Quem não optasse por esse plano, e em contrapartida também abriria mão de certas vantagens estatutárias, algumas vantagens estatutárias. Então, os que não tinham ainda essas vantagens aderiram a esse PCCS, né, o plano, e aí tiveram a reposição da inflação do ano anterior plena. Os que tinham essas vantagens não quiseram abrir mão, não se submeteram, não fizeram a adesão a esse plano, e aí ocorreu de que a parte deles foi reposta num índice muito inferior ao aqueles que teriam feito a opção pelo PCCS e pelo PAV. Quer dizer, quem não assinou... E a Câmara aprovou esse projeto, por quê? Porque, como lá o poder é distinto do Executivo, a Câmara pegou o teto que era do servidor público municipal e incorporou ao teto o PCCS, ela própria fez. Então, os vencimentos, os níveis salariais dos vencimentos dos servidores do Legislativo acabou ficando mais alto do que os níveis ficaram mais altos do que o Poder Executivo. Então, eles aceitaram, os vereadores aprovaram. Claro, eles trabalham lá, estão em benefício dos seus servidores, está muito lógico que seja assim. Bom, então, e assim foi. Então, nessa época, houve uma greve pesadíssima. Aliás, foi a primeira greve do servidor público. Né? Foi na época do Dr. Davi Capistrano. Posteriormente, quando o prefeito da época, Beto Mansur, se elegeu, eu fui convidado a ser secretário de administração e fiquei 6 meses lá. E eu disse a ele, o Beto, que aceitava o cargo, mas eu levava comigo a minha característica de ser patrão dos servidores públicos. Eu estava lá na defesa dos interesses dos servidores públicos e não como patrão dos servidores públicos. Inverter a situação, né? Você é defensor, depois você é patrão. Se ele realmente estava envolvido naquela expectativa que os servidores tinham de que houvesse uma melhor condição da classe dos servidores, e na época de campanha todo político promete que sim, mas depois enfrenta uma realidade diferente. E a dele foi assim. Quando nós chegamos na administração dele, em 1997, os servidores públicos estavam sem receber parte do 13º salário de 96 e também sem o salário de dezembro de 96. Então, os sindicatos vieram me procurar, falando, doutor, o senhor é o patrão dos servidores, agora quero ver como é que vai ser a situação. Falando, não vamos falar sobre nenhuma reposição de perdas salariais, nem nada, podemos falar em conquistas sociais, mas financeiras não tem condição. Primeiro nós temos que pagar a parte do 13º que ficou para trás e ainda colocar em dia o salário no mês de dezembro, para depois a gente falar em reposição de perdas. Né? Aí, nessa condição, nós conseguimos levar. E até quando chegou no mês de março daquele ano, 97, estavam pagos o 13º que ficou faltando e o salário do mês de dezembro, já janeiro e fevereiro, em dia. Aí eu fui conversar com os servidores dos dois sindicatos, eles vinham todo dia fazer um acampamento na secretaria, justamente lutando pelos direitos dos servidores. E disse a ele, bom, agora vamos falar sobre eventual reposição de perdas, que naquela época era 11%. Né? Então, eu falei com o Rodolfo Amaral, que era na época o secretário de Finanças, e disse, Rodolfo, veja, já colocamos a casa em ordem, né? Já os salários estão em dia, tudo certo. Agora nós precisamos acertar essa questão aí da reposição. Não é ganho, a reposição daquilo que se perdeu. O Rodolfo falou para mim, olha, eu fiz um levantamento aqui, é o seguinte, eu posso colocar no mês de abril ou maio 5%. E depois, em outubro, 6%, daria os 11%. Aí nós fomos conversar com o Beto Mansur, que era o prefeito. Aí, num esforço lá, falou, prefeito, olha, nós estamos lutando, chegamos a essa situação.
O Beto olhou e falou assim, não, eu não vou fazer a reposição de perdas, porque o Estado não faz, o Federal não faz há 5 anos, por que eu cheguei agora, com tudo atrasado, e tenho que fazer? Mas, prefeito, há uma expectativa enorme por parte dos servidores, né? O senhor já colocou aí em dia os salários e tal, há uma expectativa muito grande. Olha, para não conversar mais sobre isso, eu ofereço um abono de R$45. Aí saí junto com o Rodolfo, fomos lá, conversamos, Rodolfo, caramba, nós vamos ter agora domar os servidores dos sindicatos, eles estão batendo na nossa porta e tal, como faz? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Rodolfo, vamos voltar lá e vamos dizer para o prefeito que você fez uma análise e acha que dá para dar um abono de R$70. Não 45, mas 70. Aí voltamos lá, batemos lá, prefeito, é o seguinte, não, 70 eu não jogo não. O máximo que eu dou é um abono de R$60. Foi uma vitória extraordinária. Era maior que o aumento que eles queriam. Sabe por quê? Porque o nível NA, ajudante geral, as merendeiras, outros níveis, eles ganhavam como salário base, naquela época, R$300. Então foi 20%. 60% de abono era o dobro da reposição das perdas. Era 20%. Então, veja que coisa curiosa. Saímos lá, claro, aqueles de níveis salariais mais elevados não se conformaram com isso, você não é nada, mas os mais necessitados, está vendo? Se desse 11% para você ia ganhar 330 ou 333. Você vai ganhar 360. Né? Mas era uma boa, não ficava indexado. Mas depois, no final, acabou sendo. Muitas pessoas entraram com ações judiciais, porque na Constituição, no artigo 37, inciso 7, parece, prevê que todas as administrações públicas são obrigadas anualmente a rever os vencimentos dos seus servidores. Não que isso gere necessariamente um aumento ou diminuição, mas pelo menos existe a obrigação legal. E durante o governo do Beto Mansur não houve nenhuma revisão. Então, vários servidores, inclusive os sindicatos, entraram com ações por obrigação de fazer, mas perdiam as ações. Então, nós tivemos uma outra estratégia. Nós entramos com uma ação de dano material, porque pela omissão do poder público de não refazer a revisão, não fazer o constitucionalmente previsto, os servidores deixaram de receber a inflação. E aí começamos a ganhar a indenização por dano material. Nós começamos a ter vitórias. Voltando especificamente à sua pergunta, veja bem, a Prefeitura de Santos hoje alega que houve uma queda na arrecadação nos meses de janeiro e fevereiro. Antigamente o dissídio não era em fevereiro, era em outubro. Aí eu falei com os servidores, mas como pode ser em outubro? Outubro é o final do ano, não dá para você negociar, você tem que começar 2 meses depois da primeira receita orçamentária. Que o orçamento vai para a Câmara no mês de setembro. Então, a previsão é que comece a receber quando? Janeiro, fevereiro, naqueles primeiros carneiros de IPTU, ou com uma cota única, etc. Então, não há possibilidade nenhuma de você negociar em outubro passado, né? Aí, então, mudou-se a database, que não existe essa database juridicamente falando, existe mais uma tradição, um atavismo, né? Que seria feito no segundo mês de arrecadação, que seria, no caso, o mês de fevereiro. Nesse caso, o Dr. Paulo Alexandre, o prefeito, secretários, o Cacá e todos temos conversado, dizem que houve uma queda muito acentuada na arrecadação deste ano. E por conta disso, não há como o prefeito se comprometer a recuperar perda salarial de 5% agora. Né? Então, porque se ele fizer isso, o que vai acontecer hoje é diferente do que era antes. Existe uma lei de responsabilidade fiscal. Se a arrecadação cair, o mesmo percentual exigido por lei, que não pode ser ultrapassado, não é do orçamento, não. É do real. É do real. O orçamento é uma previsão. E se a arrecadação cai, não há como se fazer isso, porque cai na lei de responsabilidade fiscal. É difícil para o servidor interpretar isso, e eu também, como patrão do servidor, não aceito, porque quando houve a última... Você está fazendo uma leitura correta, né? Com o professor Álvaro, que era o secretário de Finanças, nós estivemos juntos algumas vezes, então ele dizia que, com relação ao servidor público, a mesma estratégia utilizada nos 4 anos do mandato anterior seria observada neste. Então aquilo gerou uma expectativa, olha, nós vamos ter a reposição das perdas, isso é fato sine qua non, quer dizer, não se discute. E ainda a possibilidade de reposição de um ganho real, aquele que vai além da inflação. De coisas que ficaram lá. Mas eram outras épocas também. Não, né? agora, no final do ano passado. Sim. Da campanha para cá. Né? Para cá. Gerou essa expectativa. Mas
O servidor público tem que interpretar que há certos... o servidor público não é um trabalhador da iniciativa privada. O trabalhador da iniciativa privada, ele pode paralisar a atividade dele e tal, etc. O que acontece? O risco que ele corre. O patrão manda ele embora. Né? Ele prejudica o patrão, não a comunidade. O funcionalismo público, o servidor público, ao contrário, o patrão do servidor público é a coletividade. Então, tem certos serviços públicos, como segurança pública, como saúde pública, que não pode ficar paralisado, de forma nenhuma. Então, aí corre o risco, realmente, de sofrer uma punição, como foi dito há pouco, de suspender o ponto, de cortar ponto. Né? Tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu sugeriria, já que o secretário de Gestão está aqui, meu amigo particular, meu irmão, né, Cacá, que estudasse uma possibilidade de, já que isso não é possível, digamos, indexalizar, né, trazer a indexação que houve, se mire, se aprecie, reflita sobre esse meu exemplo, quando ocorreu de se converter num abono, que acabou de uma forma não comprometedora ao orçamento público da época, tão violento, mas auxiliou muito os níveis salariais mais baixos. Olha, foi importante esse resgate, né? E você dando a palavra para o Écio trouxe aí, né? Um resgate. Ele fez um resumo da história, né, do funcionalismo então, público eu acho que toda a experiência, experiência, né? Eu acho que a bagagem que o Écio tem, que nos traz, da notícia da nossa história, né? Eu acho que foi importante isso. Agora, também mencionar de que esses 4 primeiros anos, o primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre, houve um reajuste a mais do que a inflação, né? Então, teve um ganho real em torno de 5%. Né? Então, o último ano eram 10% de inflação, foi dado 11%. Então, teve um reajuste. Além disso, né, também foi idealizado o programa PDR, né, Participação dos Resultados, que teve agora um pagamento para os funcionários no mês de fevereiro em torno de 10 milhões de reais, para que eles pudessem estar recebendo, dividido entre 10 mil funcionários. Então, deixar bem claro que nós aqui, o Écio também com a experiência dele, nós não estamos aqui de maneira alguma satisfeitos com toda essa situação de paralisação. Pelo contrário, isso aí incomoda não só o funcionário que está aí pleiteando e está vendo a situação, às vezes não passam para ele a real situação, né? E a coletividade que precisa desses serviços. Então, é importante frisar de que nós estamos aí no pleito. Primeiro foi aquele pleito sempre da reposição, da inflação, mas da reposição desse histórico que o Écio Lescrec passou aqui para a gente. Essa reposição vem do tempo lá do Beto, né, do governo do Beto Mansur, que deu um abono e que esse abono foi incorporado, nesses 8 anos dele, apenas um abono de 10,5%, e isso aí foi o que foi passado para o funcionário. E veio a época do prefeito Papa, que nos 8 anos também deu um aumento, né, dentro também do processo da inflação, e o governo Paulo, nesses 4 primeiros anos, deu além da inflação, todos os índices, desde o início do mandato, foi a mais do que a inflação. O Papa sempre deu a inflação. E também deu a inflação. Então, veja, e a questão da cesta básica e do vale alimentação, né? Então, no momento, e aqui foi explicado também, bem explicado pelo Écio Lescrec, o que é o orçamento e o que é o financeiro. Às vezes você tem o financeiro e você não tem o orçamento. Você precisa também fazer essa equação. Agora, o orçamento está previsto, então, 2 bilhões, né, de orçamento, mas isso entrou no caixa. Então, nós estamos aí com toda a responsabilidade, comprometimento, para que a gente não tenha problemas na frente. Ou seja, de a gente dar um índice de aumento, né, da inflação neste momento e termos um problema no segundo semestre, da comprometimento até do pagamento de salários. Então, isso, nós temos que ter todas essas equações. Estamos fazendo, até para todos, né, que estão nos assistindo, e você, Filete, que nós estamos, eu e secretário de Finanças, fazendo todas as simulações possíveis, né, imaginárias, que podemos estar passando esses 5,35. Né? Então não está fechado a negociação. Agora, a greve é ruim para todos, né? Volto a falar. Então isso está acontecendo na nossa cidade. Foi proposta uma ação, né? Uma ação para que retornasse, principalmente a educação. A educação é que engrossou essa movimentação. Tem 16 escolas fechadas, né?
e creches. Então, apesar de não estar no elenco de serviços essenciais à educação, na lei da greve, mas a educação a jurisprudência é farta nesse sentido, considerando, por quê? Porque você tem nas creches os pais que precisam deixar os seus filhos, né, sob a custódia do município, né, sob o olhar dos professores, da diretora, para trabalhar. E vou além. Algumas, Filete, estamos falando da nossa realidade. E é uma reação em cadeia, né? Por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela tem uma vida mais ou menos equilibrada e ela deixa a filha na creche. Então ela falou para mim, doutor, eu não vim trabalhar aqui, pode me dar falta, só não quero que mande embora, porque eu não tenho como deixar minha filha. A minha mãe está doente, meu pai morreu, assim, os avós, a mãe dela está doentinha, com derrame. Então ela não tem como deixar com a mãe. Ela vai deixar com quem? A filha, né? Então ela usa o serviço da prefeitura. E gosta da creche, ela gosta. Só que assim, o que ela vai fazer? Então, graças a Deus, eu estou numa época que voltou muita gente de férias, eu estou com um a mais, tem um movimento que está alternando como toda a economia, né? Então eu falei, não, então tu fica na tua casa aí e resolve o problema dela. Então ela fez um esquema que não vai, entendeu? Um esquema assim, tipo, ela não vai receber, mas também a gente não vai penalizá-la. Porque a gente entendeu, quer dizer, é uma reação em cadeia, né? Que prejudica a empresa também, né? Tem uns casos pontuais, né? Eu acho ela não é descontada, mas eu estou pagando os encargos. Ela não vai ser, ela não está trabalhando, mas o fundo de garantia dela vai ser depositado. As cotas, quer dizer, na verdade eu estou sem o funcionário, mas estou pagando todas as taxas, né? E vamos além, né? Além dessa questão das crianças, com essa questão de os pais precisam trabalhar, né? Para gerar uma receita, é a alimentação. Muitas alimentação. Muitas crianças vão para as creches, Filete, para se alimentar também, né? Nas suas residências não tem alimentação como tem nas creches, né? Tem o seu café, seu almoço, o seu lanche da tarde, às vezes a janta, e isso vão às vezes então com a higiene feita, né? E com alimentação. O que está salvando, e aí nós enaltecemos, as nossas conveniadas, né? As nossas ONGs, né? que prestam um excelente serviço para a municipalidade, né? Então tem 8.000 crianças que estão tendo aulas normais, né? Os pais estão trabalhando, os filhos estão se alimentando, estão fazendo a higiene, porque essas ONGs, as conveniadas, não paralisaram. Agora, você vê em algumas escolas, o diretor para, o professor quer trabalhar. Eu soube de uma situação de um professor estar na escola. Aí a diretora fala, eu vou ter que abrir todo dia a escola para você estar na escola. Como é que fica isso? Então, eu acho que é uma questão de conscientização, né? Eu acho que o momento é um momento, não é próprio, né? Eu sei que é um direito, está garantido pela Constituição. A regulamentação da lei da greve no serviço público, por analogia, a lei da greve da iniciativa privada, né? E alguns julgamentos, como ocorreu com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele se manifestou, né? 6-4, né? Foi a votação, dando o direito ao poder público a fazer o desconto dos dias parados, sendo a greve legal ou ilegal. Só não pode se descontar o dia parado em caso de atraso de salário. Aí se está atraso de salário e as pessoas pararem, aí você não pode descontar. Ou seja, a Prefeitura de Santos que está pagando o salário em dia, se quiser já pode... nós estamos aí no dia 25... pagamento, né? Então amanhã dia, né? Já é dia 24, amanhã está depositado o salário dos funcionários, salário integral. Agora, a partir no salário de abril, nós vamos ter que tomar algumas providências, porque também temos funcionários trabalhando, funcionários, a prefeitura não está parada, a prefeitura está trabalhando, a prefeitura está atendendo a coletividade, ao público, mas, é claro, principalmente na educação, está com um problema muito sério. E alguns funcionários estão lá trabalhando nas escolas e aí vê a situação. Então, nós temos que tomar algumas providências também, né? Então, estamos aí estudando essa questão do desconto, é claro, com todo critério, né? Com todas as planilhas, não podemos fazer nada de forma arbitrária, mas sim que nós não podemos permitir que essa situação permaneça ainda por um longo tempo. Eu não sei, o Écio não falou, mas a greve foi a mais longa, né, Écio, do Davi? Não, e mais, Cacá, veja só, hoje deputado, Beto Mansur, então prefeito, não sofreu greve nenhuma. Ele teve 2 mandatos, ainda que no primeiro não houvesse posição de perda salarial alguma, não houve greve. Mas veja só,
aproveitar a sua presença aqui, porque levasse em consideração mesmo, Cacá, a possibilidade do abono, pelo menos para atingir, como no nosso caso, esse exemplo que eu te reportei de 1997, para que as classes menos favorecidas, o início da administração pública, níveis NA, NB e tal, todos esses níveis tivessem um pouco de respaldo e também dissesse, embora o Supremo tivesse decidido favoravelmente a possibilidade de descontar, sabe, há um empenho de que não faça isso, porque sabe o que acontece? O administrador público é eleito pelo povo, mas ele não é o patrão, não. O patrão é a comunidade, é o povo. Quem vai numa creche, por exemplo, que alimenta uma criança, é o prefeito? Não. É um secretário municipal? Não. É um chefe de departamento? Não. É um funcionário de lá, é uma merendeira que está hoje nessa situação. Quem aplica uma injeção nos postos de saúde? É um prefeito, é um vereador, é um político? Não. É um enfermeiro que está lá, é um funcionário público. Quem cava a sepultura da nossa última morada, digamos assim, num plano mais espiritual, né? É um coveiro do cemitério municipal, não é o prefeito, né? Uma obra municipal, é o prefeito, se não for só para tirar fotografia, põe um tijolo em alguma obra? Não, quem trabalha lá é o trabalhador do município, é o nosso peão. Então, pense neles, né? Porque eles realmente é que fazem o grande serviço da nossa comunidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Drogas. Você constrói, elas destroem. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com.
TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Hoje com o secretário municipal de gestão de Santos, Cacá Teixeira, e o Wesley Skreck, Dr. Wesley Skreck, advogado, também comentarista dessa casa. Uriel Vilas Boas manda uma pergunta aqui. Boa tarde, secretário. Se continuar desse jeito e os servidores não voltarem, como ficará o futuro do atendimento, né? O Uriel já está fazendo uma previsão aí, nosso palmeirense Uriel, que está contente com o Palmeiras, que ganhou suado do Santos aqui no último minuto. O Palmeiras jogou no Cacai o tempo inteiro, o Santos fez o gol lá, começou a querer bater tiro de meta muito rápido, não teve aquela malícia e tal. Foi isso, tomou 2 gols em 3 minutos. Olha, Uriel, nós estamos aí preocupados com a questão de atendimento ao ponto de ingressar com essa ação pedindo para que o juiz determinasse que 80% dos funcionários atendessem na área da educação, principalmente que é a mais afetada. A área da saúde foi a única pedido apreciado pelo juiz, né? Apesar do Ministério Público ter dado um parecer favorável àqueles pleitos, de maneira geral, né, para que retornasse, porque eu acho que negociações não precisam ficar paralisados. Eu acho que negociação é chegar para conversar, para tentar chegar no denominador comum, porque todos acabam sendo prejudicados. Quem prejudica? A coletividade. Somos 12 mil funcionários que trabalham, funcionários que adquiriram seus direitos através da legislação, mas também nós temos 410 mil pessoas, né, fora que pagam essa conta. Então, eles precisam também ter atendimento e não pode ser comprometido. Então, nós estamos aí preocupados com isso. Não está fechada qualquer negociação. Fizemos uma primeira proposta apresentada aos funcionários a partir de outubro, 5,35, outubro, novembro, dezembro, e aí incorpora em dezembro com o 13º. Isso foi uma proposta apresentada na segunda-feira para os sindicatos. Não houve a resposta negativa ainda. O Sindicerv realizará a assembleia hoje, às 19 horas, né, e o Sindeste também não mandou ainda uma mensagem reprovando essa proposta. Então, nós estamos aqui numa mesa de negociação, né? O Sindeste pediu ao Ministério do Trabalho que intervisse. Nós estivemos lá em 2 audiências também, conversando com o Sindeste e apresentando essa proposta. Agora, nós precisamos ter conscientização, né, do momento que nós passamos, um momento difícil. Para você ter uma ideia, o Uriel é formado advogado, né? Sindicalista. Advogado, sindicalista, até da minha época da faculdade, né? O Tribunal de Justiça mandou uma mensagem a todos os funcionários, né? O Dr. Paulo Dimas, dizendo que não teria aumento, o aumento seria 0 e que daria um reajuste na cesta básica, não vale alimentação. E que no segundo semestre, quando melhorasse a situação, eles retornariam para uma discussão. Veja, o Tribunal de Justiça tem verba própria, também disse que não há possibilidade de fazer um repasse, um aumento. E os funcionários estaduais estão sem aumento há muito tempo, ou um aumento significativo. Agora, nós estamos aqui, volto a falar, nos 4 primeiros anos do primeiro mandato, com aumento a mais do que a inflação, né? 5,3% de ganho real.
Então, nós temos um momento também de estar se conscientizando e ver a situação que nós estamos. Tudo que nós estamos alegando, o Tribunal de Justiça também alegou, dizendo por que não estava na questão do PIB, a questão da crise toda que nós estamos passando. Então, é o momento de botar a mão na consciência, sentar numa mesa e ver, olha, não há essa possibilidade, vocês foram apresentaram essa proposta, olha, na Assembleia não foi aprovado. Então, nós podemos fazer uma contraproposta, nós podemos discutir, né, como foi aqui falado pelo Écio Lescrec, a questão do abono também se foi discutido, porque nós temos funcionários que recebem R$1.000 e poucos e trabalham muito também, né? Eu acho que os funcionários públicos trabalham muito e também têm direito, né, a fazer essa reposição. Agora, esse momento é um momento de discussão, de conversa, de conscientização, e não pode a população sofrer, né, essa paralisação como está acontecendo. Então, são muitas mensagens aqui, né? O Dimas do Estuário, um abraço, obrigado pela audiência. O prefeito Paulo aumentou quando poderia aumentar, agora ele não pode mais, os sindicalistas têm que entender. Aumentar? Não, ele falou que o prefeito Paulo aumentou quando poderia aumentar, nos 4 anos, e agora não pode mais. E também ressaltar que, diferentemente do que passaram para os funcionários, o prefeito, vice-prefeito, os secretários, não tiveram aumento. A Câmara referendou o salário, que é obrigação da lei orgânica, ela obriga a que faça o referendo ao salário do próximo mandato. Então, é um aumento que aconteceu em fevereiro, né, que foi para todos os funcionários dos 11%, que foi mandada a mensagem para a Câmara e foi referendado para o novo mandato. Então, não teve aumento nem para prefeito, vice-prefeito ou secretários. A Regiane do Boqueirão, vocês tiveram aumento para vocês e não para os funcionários. O Cacá já está dizendo que não. Todo dia, quando a gente está aqui, ou na Rádio 102.1, eu vou sábados e segunda-feira, sempre falam que os secretários, os prefeitos, vice tiveram aumento, mas isso não é verdade. Nós entramos no site da Transparência da Prefeitura lá, nós entramos lá, observamos e não é verdade isso aí, entendeu? Mas também tem chute na canela aqui, né? A Vilma diz que a greve é legal, a prefeitura pode dar aumento, segundo o economista Rodolfo Amaral. O Rodolfo Amaral, que foi secretário lá na época do Beto, falou que vocês podem dar aumento. E complica, né? Mas a Vilma estava querendo que você explique porque o Rodolfo Amaral falou que poderia dar aumento. O Rodolfo Amaral, como foi falado aqui, ele está analisando o orçamento e disse que não teve uma perda que nós apresentamos. Né? Ele está fora da municipalidade, agora do executivo, não conhece a nossa realidade e apresenta essa proposta. A questão da legalidade e da ilegalidade, eu acho que a movimentação é constitucional. A Constituição garante ao direito de greve. Agora nós temos que ter um momento também de se conscientizar do prejuízo que nós estamos causando. Essa é para você aqui do Roberto, Roberto de São Vicente. Por que na época do Beto Mansur não teve aumento com o Rodolfo Amaral e não teve greve? Tiveram greve com o Davi Capistrano e com o Paulo. Por que não teve aumento com o Beto Mansur? Eu posso responder apenas pelos 6 primeiros meses do governo dele. Não tiveram greve? Porque o secretário de administração era o patrono dos servidores públicos. E como a experiência que tinha digamos, o conceito que até hoje gozo como patrono de servidor público, consegui, naquela oportunidade, fazer com que a reposição das perdas não dadas fosse inferior ao abono que foi concedido. Sim, mas você ficou 6 meses lá, então naquele ano respirou. Como eu disse, eu posso naquele falar ano pelos respirou. 6 primeiros meses. E os outros 6 anos que ficaram? Os outros, acho que os servidores públicos entenderam que lá, através de seus sindicatos, entenderam de não fazerem greve. Vamos falar dos nossos apoiadores agora, mandar um abraço para o pessoal do Ozan. Liga para 32 28 8000 Ozan, www.ozan.com.br. Faça como Cirino, Macaé, sindicalistas, Augusto Capô de Casa aqui na TV Com. Ozan para todo mundo, né? Faça como Kleber Léo Bartolomazzi. Tem Ozan, plano Ozan para sua família. Então, tem o Ozan. Peça um desconto agora na Ozan, dizendo que assiste o Ação e Reação. Ou agora, na reprise 23 horas, ou 24h30 na segunda reprise, né? Muita reprise, né? 32 28 8000. www.tvcomsantos.com. Ou melhor, www.ozan.com.br. E tem aquele livrinho também dos médicos também, que você tem desconto, ou seja, você vai no livrinho, tem desconto nos médicos, nos laboratórios e tal, e hoje em dia, como muita gente parou de pagar o plano de saúde, migrou
para o setor público, e muitos hospitais na região não estão trabalhando, como o de Cubatão, Modelo, sobrecarrega o setor público. De repente você tem um desconto no médico, no laboratório, é uma segunda via, uma segunda chance aí. Também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanto, em frente ao centro do Boqueirão, das 11 às 16 horas, de segunda a segunda. Rua Lobo Viana 89, pratos maravilhosos. Cacá está sempre lá com os outros secretários, azeite importado, não é aquele azeite que saiu aí que o Procon diz que tem mais óleo que azeite. Boqueirão Express Grill, camarão, doces, bolos, para você que não está de dieta. De segunda a segunda, das 11 às 16 horas. Recomendo, viu? Recomenda, Cacá? Recomendo. Recomenda. O Wes também vai lá, recomenda. Com toda certeza. O Wes só não vai lá com o Marquinhos França, que vai lá com o Marquinhos França, tem que ir depois das 2h30, que é o horário mais barato, tal, porque o Marquinhos França... Não, até vou, mas é que ultimamente não tenho encontrado com ele, né? Tem encontrado com ele? Está lá no Guarujá, o Marquinhos, né? Tá no Guarujá. Bom, tem mais pergunta para vocês aqui. A Eunice pergunta, o servidor público, ele ganha bem. Será que e cada 5 anos tem 3 meses de férias, pode vender 2, a média salarial é R$ 5.600, tem direito a 6 faltas sem justificativa e ainda reclama quando o prefeito não pode dar aumento. Mas são direitos que eles adquiriram, aí, né? Bom, enfim. É uma legislação que deu esse direito. Eu acho que o funcionalismo público, eu tive já uma experiência quando secretário de Assistência Social e vice-prefeito do Papa. E aí conheci, né, por dentro da prefeitura, o trabalho do funcionalismo público. Então, eu posso dizer que o funcionalismo público trabalha e trabalha muito, né? Agora, que ganha bem, alguns podem estar ganhando um pouco mais, né, por conta dessa legislação de ter ocupado cargos de comissão, cargos de chefia, e vai agregando isso no salário. Mas tem muitos funcionários que ganham um salário, né, de ingresso da prefeitura e trabalham muito. Então, não podemos classificar que tem um excelente salário. Tem um salário, às vezes, condizentes e às vezes não condizentes pelo trabalho que eles realizam. Então, eu enalteço todo o funcionalismo público, né, e não é uma discussão que a gente tem nesse sentido, né, de falar que o funcionário, só porque ele está em greve, não ganham bem ou não são funcionários exemplares. Agora, o que a gente precisa é ter um momento de reflexão, um momento que nós passamos, um momento que é nacional, né, no território nacional, não é só daqui. Agora mesmo, estou vindo de um encontro do Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas, ele tem todo o mapa, né, todo o raio-x da nossa região metropolitana. E vê que os municípios não caminham bem, né, na questão da aplicação, né, das verbas, né, da saúde, da educação. E é importante frisar essa responsabilidade fiscal. Por exemplo, nós chegamos agora a 46% da nossa... Do pessoal, porque tiramos, né, o auxílio alimentação e a contribuição da CAPEP. Porque se tivéssemos colocado nesse índice, estava em torno de 52,3, já teria passado do prudencial, que é 51. Então, nós fazemos algumas ginásticas para a questão de contratação, né? Para que a gente, de concursados, então, fizemos vários concursos públicos, há muitos anos vem sendo feito concursos públicos, nós estamos aí com menos que 300 contratados dos agentes da dengue e de endemias, vão fazer um concurso público agora, porque a lei federal nos obriga a fazer esse concurso, então acabarão as contratações pela 650, que era uma coisa que já vem lá da época de 90, né? Na época da Thelma de Souza, né? Que foi essa contratação emergencial. Então, nós estamos trabalhando no sentido de valorizar o funcionalismo público, né? E é isso que nós queremos que o funcionário ponha a mão na consciência e vejam que esse é um momento de reflexão e a coletividade não pode sofrer prejuízo. O Rubens, parabéns ao secretário por querer acabar com a Lei 650. Não é acabar, né? É diminuir. Ele acha que tem que ter todo mundo concursado, lista de reserva, porque senão entra muitos apadrinhados do rei. Eu acho que a 650 está para terminar, né? Eu acho que só em contratos emergenciais ela foi melhorada, essa legislação, essa contratação emergencial. Às vezes você tem uma necessidade emergencial e você não tem o concurso, né, feito, né, o cargo criado. Agora nós temos
criado vários cargos, às vezes você tem concurso, por exemplo, na sua médico veterinário. Médico veterinário você tem um número de vagas, né? E nós estamos criando novos cargos de médico veterinário, né? Para que a gente possa chamar, né, da necessidade hoje do município, né? Nós temos equipamentos públicos que têm a necessidade de ser profissional. Então nós estamos aí fazendo concursos, certames, de forma transparente, para que possa dar oportunidade para todos participarem, né? E que venham participar, não só aqui, como na Câmara, tem participantes do Brasil inteiro, porque você abre o concurso, né? E vem gente de outros estados participando do concurso público e entrando na Câmara Municipal ou na Prefeitura. Essa lei 650 é a sua opinião? Então, veja só, a anterior Constituição, ela dizia que a primeira investidura no cargo público estaria para o concurso público. E provas e títulos, né? Quer dizer, não só o exame em si, mas também qualquer outra situação de diplomas que o concursando podia ter. Com a Constituição Cidadã, se alterou, não é a primeira investidura, é qualquer investidura, e não é no emprego público, é também em todos os cargos públicos. Mas há situações, por exemplo, em que seja uma contratação emergencial. Por exemplo, em Porto de Santos, vamos imaginar que vem uma carga aí de um produto radioativo, um produto que seja um acompanhamento técnico e nos quadros da municipalidade não exista nenhum profissional nessa área. Então, através dessa lei 650, há uma permissão legal para que haja a contratação temporária, precária. Mas ela, infelizmente, foi utilizada ao longo dos anos como uma porta aberta para que houvessem contratações de indicações políticas, de apadrinhamentos políticos, e aí se inchou e acabou transformando aquilo que seria uma lei da excepcionalidade temporária, circunstancial, específica, em contratações automáticas, uma atrás da outra. A meu ver, se ela for utilizada, a Lei 150, da forma com que deveria ter sido feita desde o seu início, ela é perfeitamente legal, é justamente prevista para essa excepcionalidade. Mandar um abraço para o Nelson Rodrigues, um abraço para ele e para a dona Dilma, que estão vendo o programa também. E também cumprimentar o Diego, o filho do Joca, o conselheiro mais simpático do Santos, o Joca, que é o Joquinha, que está também assistindo o programa aí, o Diego, que é assessor aí do Cacá, está acompanhando o programa também, assim como o Kleber Léo Bartolomazzi, que mesmo tendo trabalhado a noite toda, com sono, tem um carinho enorme pelo Écio, veio trazer o Écio aqui no seu carro, fazer todo aquele assessoramento, mesmo estando cansado de uma madrugada onde ficou trabalhando nos seus livros, deu prazer da sua companhia aqui. Cacá, tem mais uma pergunta para você do Léo da Praia Grande. Gostaria de saber, senhor vereador, sabe o número de contratados pela Lei 650 e o número de cargos comissionados no município, quanto que é gasto com esses salários e, enfim, quanto que é gasto esses salários, também com tributos que são recolhidos, sabendo que esses dois, enfim, sabendo que esses contratos são apenas para acolher muitos apoiadores de campanha, segundo o Léo da Praia Grande. Olha, Léo, a questão dos agentes da dengue que eu falei, do agente de saúde, agentes de saúde são aqueles que residem na comunidade onde eles trabalham, né, porque eles conhecem as famílias e têm trazido um resultado positivo no sentido de que conhecem as famílias, saúde da família, né, é muito importante e tem melhorado até os índices do Bolsa Família, né, da questão da criança na escola e da vacinação. Tem diminuído muito, nós vamos ter o concurso público, deve sair o edital agora para maio, sai o edital para concurso público, então vamos eliminar esses agentes da saúde contratados. Com cargos de confiança, nós temos em torno de, não muito, 300 cargos, mas são cargos, maioria de funcionários públicos, funcionários de carreira, né? Não são funcionários, são pessoas que vêm de fora para exercer esse cargo. Agora, a questão do recolhimento, são feitos os recolhimentos normais, porque eles também têm, quando eles saem, eles têm todo a rescisão, né, recebe todos os direitos, e não posso certificar valores assim exatos, mas com certeza os direitos são garantidos para essas pessoas que são contratadas. Queria agradecer o Dr. Écio Lescrec pelo acolhimento e vindo aqui no programa. Volte sempre, né, com seus conhecimentos, para sempre a gente poder discutir essas questões públicas e da vida da Baixada Santista.
Eu que agradeço mais uma vez o retorno aqui, estou sempre à disposição. Hoje, em especial, revendo meu amigo, Carlos Teixeira Filho, meu irmão também, Carlos Teixeira Filho, nosso primeiro secretário da Santa Casa de Misericórdia de Santos, também fazendo um trabalho extraordinário lá. E a você, telespectador, que perdeu assim um momento da sua vida assistindo esse debate importante que veicula as coisas que são do interesse da agenda da nossa cidade. Lembrando que o programa das 11 horas tem mais audiência e da 00:30 para os madrugadores, né? Então ainda a gente vai... Eu nunca consigo dormir depois das 10 horas. Tá certo. É um medular. Ou durmo até as 10 horas ou só vou dormir às 5 horas do dia seguinte. Tá certo. Cacá, um abraço, que você seja feliz nesse momento difícil aqui que a cidade passa, né? Principalmente no impacto na área da saúde, educação, como você já falou, e que a gente consiga um senso aí para voltar tudo ao normal, né? Hoje uma mesa santista, Écio, Filete e Cacá, contente com os 2-0 do Santos ontem, né? Virando para a primeira do grupo e quase pondo o pé na classificação do Campeonato Paulista. Temos que manter nessa posição, né? E obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os telespectadores, a você, Filete, ao meu amigo e professor Écio Lescrec, uma pessoa muito querida por todos, uma referência aqui do nosso município. E é importante isso, essa mesa de discussões de assuntos de interesse local. E obrigado pela oportunidade, estaremos sempre aqui quando solicitado. Só sei que nada sei. Com essa frase de Sócrates, encerramos o programa. Continue com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.